da savana africana. Leão, elefante, leopardo, rinoceronte... Hoje o tema que eu escolhi para falar é de Vamos lá, então, eu sou o Matheus, sou R2 de Medicina de Emergência. Então, boa tarde, meu nome é Jaqueline, sou R3 de Medicina de Emergência aqui da Unifesp. Hoje, meu Talent Six vai ser sobre intubação na pediatria, mas focado mais em algumas particularidades, tá? Só para relembrar, as indicações não mudam muito do adulto, então o paciente está com uma ventilação, uma oxigenação inadequada, não está mantendo via aérea. Tem um paciente que você percebe que ele vai ter uma deterioração clínica aí nos próximos minutos ou horas, ou até no caso aqui de transporte do paciente, ou estudos diagnósticos prolongados, também indicação de intubação, tá? Eu vou seguir aqui os 7 P's da intubação, lembrando que o que eu vou falar aqui é sobre para sequência rápida de intubação, tá? Então, fora do contexto de PCR. Eu destaquei alguns que eu acho que é importante na parte da pediatria. O primeiro é a preparação, então é onde eu vou montar todos os meus planos, plano A, plano B, vou monitorizar meu paciente, vou pegar o acesso, vou escolher os meus materiais. Tá? Então a primeira coisa é a lâmina, né? Na pediatria, usa a lâmina reta ou usa a lâmina curva? Na verdade é o que você tiver mais experiência, você não é obrigado a usar só a lâmina reta, você pode usar qualquer uma das duas. E como eu vou escolher o tamanho? Eu vou medir então da rima labial aqui até o tragus, lembrando que o que conta é dessa parte para cá, tá? Isso aqui não entra na hora de medir a lâmina. Trouxe o nosso amigão, Thiagão aí. E as medicações, então, o que eu vou escolher? Eu já vi, pelo menos lá no MBOI, alguns usam ketamina, outros usam mida, mas o que o pessoal mais gosta é ketamina. Lembrando também que eles quase não usam fentanil também na criança. E bloqueador, a maioria prefere rocurônio, mas alguns ainda preferem succinil, tá? Só lembrar que a succinil, um efeito adverso dela é a bradicardia, que vai ser importante aí na criança. E eles falam nos estudos que em crianças menos de 2 anos você costuma usar a dose cheia de 2 mg e crianças maiores de 2 anos você pode usar de 1 a 1,5. E agora, como escolher o tubo, né? Primeira coisa, com cuff ou sem cuff, tá? Isso também é uma discussão. Nos estudos eles falam, o que é recomendado pela Sociedade da Pediatria é que o sem cuff seja usado só em pacientes neonatos, tá? E não nos maiores. De 28 dias para frente, você vai usar com cuff. Essa regra é uma regrinha clara que tem aqui, só que o pessoal esquece que é só para criança acima de 2 anos. Então, você pode usar a idade dividida por 4, mais 4 se for sem cuff, mais 3,5 se for com cuff, tá? Ou outra coisa que você pode usar é aqui, através da idade do paciente, aí tem uma tabelinha que você consegue correlacionar. Ou a fita também pediátrica, que algumas pessoas têm, que também dá para escolher qual o diâmetro do tubo. Uma coisa importante, que o Lemon e o Malampati, eles não são validados para criança, então na hora de você avaliar o seu paciente, isso não vai fazer muita diferença. A principal coisa na criança é considerar a característica da anatomia, característica fisiológica da criança. Então aqui eu coloquei algumas pacientes com mandíbula curta, uma macroglossia importante, tumoração, tudo isso você leva em conta. Mas o que a gente precisa levar em conta é bebês, né, neonato, lactente, eles têm um occipício proeminente, eles têm um segmento cefálico numa proporção maior, e isso em si já dificulta a visualização da via aérea na hora de laringoscopar. A mesma coisa aqui com a língua, eles têm uma língua um pouquinho maior, que se você não souber rebater ela na hora da laringoscopia, isso também vai dificultar a sua visualização. A outra coisa é a epiglote. A epiglote da criança ela é mais curta e mais angulada, o que também por si só já dificulta a visualização na hora da laringoscopia. Aqui eu coloquei só para deixar ilustrado que a via aérea do adulto ela é cilíndrica e o da criança ela tem esse ponto aqui de estreitamento abaixo da corda vocal, tá? E isso também é uma coisa importante na hora de intubar. Pré-oxigenação. Aqui eu esqueci de falar que por ela ser angulada desse jeito, é por isso que o pessoal às vezes costuma usar a lâmina reta, porque além disso, aquele ligamento que a gente faz para fazer com a lâmina curva que a gente pinça na valécula, na criança é um ligamento fraco, que às vezes você pinça esse ligamento e ele não abre a via aérea. Então, por isso que eles usam a lâmina reta, que é mais que você consegue pegar mais a epiglote em si.
Pré-oxigenação. Então, catéter nasal, VNI, alto fluxo ou a máscara não reinalante, quase não é usado muito a máscara não reinalante na criança, mas lembrar que a criança, principalmente bebês e lactentes, eles têm uma reserva funcional residual baixa e eles têm um consumo de O2 maior, então eles vão desaturar mais rápido. Tá? Então, uma alternativa é você fazer a oxigenação apneica, lembrar que é 1 litro por quilo, no máximo de 15 litros, só que de qualquer forma eles vão desaturar mais rápido do que o adulto, então é uma observação também na hora de fazer a pré-oxigenação da criança. O pré-tratamento. No adulto já está caindo por terra, o que a gente usa na pediatria ainda é a atropina. Ela não é indicada de rotina, só que principalmente as crianças menores de 1 ano, eles costumam fazer uma bradicardia, tanto pela laringoscopia quanto pela hipoxemia. Então, algumas pessoas ainda usam a atropina. Quando que ela é indicada? Não é obrigatória, é indicada. Nos menores de 1 ano, em menores de 5 anos se vão receber succinil, ou maiores de 5 anos que vão receber 2 doses de succinil, ou pacientezinho que já tem uma bradicardia para intubação. E a dose é de 0,02 mg quilo. Aqui é só a paralisia e indução, é só a administração da droga, não tem segredo. E o posicionamento também, que é uma particularidade, que neonato e lactente, você não vai usar coxinha occipital. O ideal é você não usar coxinha, mas se for usar, você vai usar o subescapular, tá? E você vai deixar para usar o coxinha occipital nas crianças maiores. Depois a passagem do tubo, que é igual para todo mundo. E aqui outra regra, qual rima fixar. Eles usam essa regra de 3 vezes o diâmetro interno. Então, por exemplo, se você usou um tubo 6, você vai fixar em rima 18. É importante você usar essa regrinha na pediatria porque a via aérea é bem pequenininha. Então, assim, para você não inserir demais e fazer uma seletiva ou não introduzir muito a ponto de ficar bem lá em cima. E aí, o pós-intubação. Então, vou ajustar os parâmetros do ventilador do meu paciente e vou checar a posição do tubo, né? Aqui um tubo ok e aqui uma intubação seletiva. E essa é a referência e é isso. Obrigada.